A história, a trajetória do patinho feio se assemelha muito à trajetória da mulher. Afinal de contas, as mulheres, apesar das circunstâncias nada propícias, muitas vezes, elas não desistem, elas continuam, elas lutam pela sua sobrevivência. O patinho feio luta pela sua sobrevivência. Ele é rejeitado pela mãe, ele é rejeitado pelo ambiente onde ele nasceu, ele é rejeitado pelos amigos, né, pelas pessoas lá da fazendinha que ele nasceu. Todo mundo rejeita ele. E aí então ele resolve sair pela vida para encontrar qual era o lugar que ele pertencia. E nessa ida ele bate em muitas portas erradas. Ele quebra muitas vezes a cara dele, né? Até que ele chega no último laguinho e que, por acaso, pela primeira vez, ele olha para baixo e enxerga o reflexo dele. E quando ele vê o reflexo dele na água, ele se dá conta de que, de fato, ele não é um pato. Ele não é um ganso. Ele não é um rato. Ele não é uma galinha. Ele é um cisne. Mas só naquele momento ele conseguiu se ver, se perceber e se dar conta de que lugar ele pertencia, de quem era a tribo dele, qual era a natureza dele. Ele era um cisne, ele não era pato, nem camundongo, nem galinha, nem ganso. E aí o que a gente pode pensar é o quanto nós mulheres, ao longo da nossa vida, andamos pela vida batendo de porta em porta ou de laguinho em laguinho sem saber quem a gente é, sem nunca ter visto o nosso reflexo no espelho. E quando eu, mulher, não sei quem eu sou, do que eu sou feita, qual é a minha natureza, qual é a minha verdade, quais são os meus limites, quais são os meus valores, qual é a minha essência, eu espero que o outro, então, através do olhar dele, me valide, diga quem eu sou, me dê aquilo que eu mereço. Eu espero do outro um olhar, uma validação, o afeto, o amor. Eu espero que o outro diga, então, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, como eu devo me comportar, como eu não devo me comportar. E se eu não sei quem eu sou, se eu nunca enxerguei o meu reflexo no laguinho, se eu ainda não descobri qual é a minha natureza, aonde está a minha força, se eu não me conheço, talvez qualquer coisa me sirva. Talvez se alguém diga que eu não mereço, eu acredito. Ou se alguém diz que eu mereço tal coisa, eu também acredito. Se alguém diz que eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu também acredito. E algumas mulheres, ou talvez a maior parte de nós mulheres, ainda não olhamos nosso reflexo no laguinho e ainda não descobrimos do que somos feitas, qual é a nossa verdadeira natureza, qual é a verdadeira força que faz parte dessa natureza da mulher. Então, de fato, a história do patinho feio diz muito sobre a trajetória da mulher, principalmente se você, quando era pequena, não se sentia vista, amada, ou se você até foi rejeitada, como muitas lobas no grupo hoje se identificaram, né? Lobas que tiveram o primeiro episódio depressivo aos 10 anos de idade, lobas que têm filhos com episódios depressivos aos 7 anos de idade, lobas que têm filhos adictos e se reconhecem como mães que rejeitaram, que não aceitaram os seus filhos como eles eram, não respeitaram a natureza dos seus filhos, querendo que eles se moldassem em padrões. Então percebe como é um conto que nos trabalha enquanto mulher, enquanto filhas, enquanto mães, trabalha a nossa natureza. E elas ficaram então assim, sabe, tão emocionadas, tão identificadas, tão extasiadas, né, com tudo que elas ouviram do conto, que no final você pode, talvez pela primeira vez, olhar o seu reflexo no laguinho, igual o patinho, e se dar conta de que, opa, não, de fato, eu não sou pato, eu não sou galinha, eu não sou ganso, eu sou cisne. E se você é um cisne, mas te forçaram a vida inteira a viver feito pato, talvez hoje você tenha problemas com isso, né? Ou se você é cisne e acredita que tem pena igual galinha, talvez você se sinta meio esquisita e não se encaixe em lugar nenhum. Mas daí então eu ando com as galinhas, não me sinto galinha. Eu ando com os patos, também não me identifico com os patos. Talvez você só precise descobrir qual é a tua natureza,
Qual é o teu lugar? E o conto do Patinho Feio, ele nos diz que quando a gente acha esse lugar a qual a gente pertence, a qual a gente se identifica, isso nos dá força, isso nos traz vitalidade. Quando a gente encontra talvez essa família espiritual, né, essa família psíquica que a doutora Clarissa fala, né, isso tem a força e a capacidade de transformar a nossa vida. E isso é tão verdadeiro, que é exatamente isso que eu vejo acontecendo nos grupos com as mulheres. Né? O quanto essas mulheres se fortalecem de estarem nesses grupos de mulheres que estão buscando a mesma coisa, que estão vivendo essa mesma busca por se conhecer, por se curar, por evoluir, por se desenvolver, por se tornarem pessoas melhores, com mais habilidades internas, de lidarem com a vida, com os nossos problemas, com as nossas adversidades.